Sabe, aquele filme, aquele que não importa quantos anos passem, você defende com unhas e dentes, aquele que talvez a crítica tenha odiado, ou que seus amigos achem brega, mas que, para você, é perfeito. Ele mora num lugarzinho especial do seu coração? E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre essa magia que só o cinema consegue criar. Se você também tem um filme assim, já se inscreve aqui no canal, porque hoje a nossa conversa é sobre pura nostalgia e emoção. Fica comigo. Lembra da primeira vez que você viu? Talvez você fosse criança, sentado no chão da sala, com os olhos vidrados na tela da TV. Ou talvez fosse um adolescente, no escuro do cinema, dividindo um balde de pipoca com os amigos, ou com aquele primeiro amor. A luz do projetor dançando na poeira, o som preenchendo cada canto da sala. E de repente, você não estava mais ali. Você estava em uma galáxia muito, muito distante. Estava em uma escola de magia e bruxaria. Estava correndo por uma selva cheia de dinossauros ou explorando o fundo do oceano. Esses filmes não são só histórias. Eles são máquinas do tempo. Cada vez que a gente aperta o play, a gente volta. Volta para aquele sofá, para aquela poltrona de cinema, para aquela sensação. A gente lembra de quem a gente era, dos sonhos que a gente tinha, das preocupações que pareciam gigantescas na época e que hoje a gente vê com um sorriso no rosto. É por isso que a gente defende esses filmes. Porque defender o filme é defender um pedaço da nossa própria história. Eu tenho o meu. Claro, um filme que muita gente torce o nariz, dizem que o roteiro é fraco, que os efeitos envelheceram mal. Mas quando eu assisto, eu não vejo nada disso. Eu vejo a aventura. Eu sinto o frio na barriga. Eu lembro de ter 8 anos e acreditar que tudo, absolutamente tudo, era possível. Eu lembro de passar a semana inteira na escola, recriando as cenas com meus amigos no recreio. Cada um era um personagem. A gente não precisava de fantasia. A nossa imaginação era o suficiente. Aquele filme me ensinou sobre amizade, sobre coragem, sobre nunca desistir, mesmo quando tudo parece perdido. E como eu posso não amar algo que me deu lições tão importantes? Pense no seu filme. Qual é a primeira memória que vem à sua mente? É o riso? É o choro? É aquele susto que te fez pular da cadeira? Para muitos, pode ser uma animação, daquelas que a gente assistia em fita velocidade de hemossedimentação, rebobinando de novo e de novo até a fita gastar. A gente sabia as falas de cor. A gente cantava as músicas a plenos pulmões, sem se importar se estava afinado ou não. Eram canções que falavam sobre seguir seus sonhos, sobre encontrar seu lugar no mundo, sobre o poder do amor verdadeiro. Eram mensagens simples, mas que moldaram nosso caráter. Elas nos ensinaram a ser gentis, a valorizar a família, a acreditar na bondade. E hoje, quando a gente assiste de novo, com outros olhos, a gente percebe a profundidade que não via antes. A gente entende as piadas que eram para os adultos. E a gente se emociona de um jeito novo, um jeito mais profundo, porque agora a gente entende a jornada do herói não só como uma aventura, mas como um reflexo da nossa própria vida. Para outros, o filme do coração é aquela comédia romântica, aquela que todo mundo chama de água com açúcar, mas que para você é o abraço mais quentinho. Talvez você tenha assistido num momento difícil, quando precisava acreditar que finais felizes existiam de verdade. Aquele casal improvável, as cenas engraçadas e embaraçosas, a grande declaração de amor no final. Aquilo era um bálsamo, era uma promessa de que, apesar dos desencontros e das dificuldades, o amor vale a pena. E toda vez que a vida fica um pouco cinza, você volta para aquele filme. Você aperta o play para lembrar que a esperança existe, que o romance pode estar logo ali na esquina e que um pouco de água com açúcar faz um bem danado para a alma. Defender esse filme é defender a sua própria fé no amor e na felicidade. E os filmes de ação, aqueles heróis indestrutíveis, as explosões, as perseguições de carro alucinantes, podem dizer que é só entretenimento vazio, mas a gente sabe que não é. A gente sabe que, por baixo de toda a adrenalina, existe uma história sobre superação, sobre uma pessoa comum, ou nem tão comum assim, que é forçada a encontrar uma força que nem sabia que tinha para proteger quem ama ou para salvar o mundo. Esses filmes
nos dava uma injeção de coragem. A gente saía do cinema se sentindo mais forte, mais capaz. A gente se imaginava no lugar do herói, enfrentando nossos próprios vilões do dia a dia, a menos uma prova difícil, uma conversa séria, um desafio no trabalho. Defender esse filme é defender aquela parte de nós que acredita que também podemos ser heróis nas nossas próprias vidas. O interessante é que, muitas vezes, esses filmes que amamos são imperfeitos. E a gente sabe disso. A gente vê o furo no roteiro, o diálogo que não é tão bom, o efeito especial que hoje parece datado. Mas a gente não se importa, porque o que importa não é a perfeição técnica do filme. O que importa é como ele nos fez sentir. A emoção que ele despertou é real e duradoura. E nenhuma crítica especializada, nenhum comentário cínico na internet pode apagar isso. O amor que a gente sente por um filme não é lógico. Ele é visceral. Ele nasce de uma conexão pessoal, de um momento específico da nossa vida em que aquele filme foi exatamente o que a gente precisava. É como uma música antiga ou o cheiro de um bolo saindo do forno na casa da avó. Ele te transporta instantaneamente. A trilha sonora começa e pronto. Bock, Ra está lá. Você lembra das piadas internas que criou com seus amigos? Das teorias que vocês discutiam por horas? Você lembra de comprar o boneco do personagem? O pôster para colocar na parede do quarto? O filme se torna parte da sua identidade, parte da sua história pessoal. Às vezes, a gente até tenta apresentar esse filme para uma nova geração, para um sobrinho, um filho, um amigo mais novo. E a gente fica ali, do lado, com uma expectativa enorme, olhando para a reação deles. E aí, essa parte é a melhor. E talvez eles não sintam a mesma coisa. E tudo bem, porque eles não têm a nossa bagagem, as nossas memórias. A magia daquele filme é nossa. É um tesouro particular. Mas quando eles gostam, é como se um círculo se fechasse. É como se a gente estivesse passando um legado adiante, compartilhando um pedacinho da nossa alma. Pense nos debates que esses filmes geram. A gente entra em discussões acaloradas para defender nosso ponto de vista. Não, o final faz todo o sentido se você prestar atenção nisso. Claro que o personagem agiu daquele jeito. Ele estava passando por aquilo. A gente se torna advogado de defesa de uma obra de ficção. E fazemos isso com uma paixão que, vista de fora, pode parecer exagerada. Mas não é. Porque, como eu disse, não estamos defendendo apenas um filme. Estamos defendendo a nossa experiência com ele. Estamos defendendo a nossa memória afetiva. A beleza do cinema está justamente aí, na sua capacidade de criar universos e, ao mesmo tempo, de se conectar de forma única e íntima com cada pessoa na plateia. Um mesmo filme pode significar coisas completamente diferentes para duas pessoas sentadas lado a lado. Para uma, pode ser só um passatempo. Para outra, pode ser uma revelação, uma inspiração, um amigo. Então, qual é o filme que você defende? Aquele que, se estivesse passando na TV agora, você pararia tudo o que está fazendo para assistir, mesmo sabendo cada fala de cor? Aquele que você faz questão de ter em mídia física, na sua estante, como um troféu? Aquele que te moldou de alguma forma? Não tenha vergonha do seu prazer culpado. Não deixe que ninguém te diga que seu filme favorito é ruim. A arte é subjetiva, e a arte que toca o seu coração é a que importa. Celebre essa conexão. Reveja seu filme. Abrace a nostalgia. Sinta de novo tudo o que ele te fez sentir. Porque esses filmes são mais do que entretenimento. Eles são parte de quem nós somos. São as histórias que nos ajudaram a escrever a nossa própria história. Eu adoraria saber qual é o filme que você defende até hoje. Deixa aqui nos comentários. Me conta a sua história com ele. Por que ele é tão especial para você? Eu vou ler e responder o máximo que eu conseguir. É incrível como as histórias que amamos nos conectam. E se você se conectou com essa nossa conversa, se sentiu essa nostalgia junto comigo, não esquece de se inscrever no canal para a gente continuar falando sobre essa paixão que nos une, o cinema. Obrigado por me acompanhar nessa viagem. Até a próxima.